Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. É com muita alegria estarmos juntos novamente, se alimentando da palavra de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu trago para vocês, para que nós todos possamos compreender, analisar e trazer para o nosso dia a dia as lições do nosso Divino Mestre, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir as leis. Assim, Jesus Cristo, com a sua enorme humildade, do espírito grande que ele era, ele afirmou isso, dizendo que ele não veio destruir as leis de Moisés que estavam vigentes naquela época. Isso mostra a grandiosidade do Espírito de Jesus. E além de não destruir as leis, ele falou que veio também para respeitá-las e segui-las. E ainda acrescentou mais duas, que nós iremos ver no decorrer dessa explanação. No capítulo de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18, Jesus afirma o seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes o cumprimento. E vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido completamente, até o último iota e até o último ponto. Quando ele diz o céu e a terra não passarão, eles sempre existirão sempre, até que o bem e a lei do amor seja cumprido. E quando ele diz tudo que está na lei, é a lei do amor. E quando ele diz até o último iota, até que os 10 mandamentos sejam cumpridos por toda a terra. E Jesus, na sua imensa sabedoria, cumpria todos esses mandamentos. Numa cronologia assim da revelação, o capítulo 1 também nos traz as 3 revelações. A primeira revelação foi Moisés, o nosso primeiro e grande médium que nós temos conhecimento. Moisés veio trazer os 10 mandamentos. Deus usou Moisés para atingir aquele povo cruel e rude, praticamente primitivo daquela época, que precisava regrar e frear todos aqueles acontecimentos que tinham naquela época. O povo ainda era muito primitivo, era a lei do dente por dente, olho por olho. E ele precisava dominar essa situação para que o povo hebreu pudesse segui-lo. A segunda revelação foi com Jesus, onde Jesus veio trazer a lei do amor, a lei da caridade e a lei do perdão. E Jesus pediu para que a gente pudesse agir, transformar, praticar e seguir os seus passos dentro daquilo que ele nos ensinou e praticou. A terceira revelação, como o próprio Jesus também nos informou que ele iria mandar, quando chegasse a época propícia, o Consolador prometido. Esse Consolador prometido é Allan Kardec, que já no século XVIII, vem nos trazer a codificação do Espiritismo, ou seja, um novo esclarecimento de tudo o que Jesus já tinha nos dito. E Kardec também não veio destruir nenhuma lei, nem as leis de Moisés e muito menos as leis de Jesus. E assim, Kardec nos traz um novo entendimento e um novo raciocínio para tudo aquilo que Jesus nos deixou de exemplo. Se a gente fazer um esforço assim rápido, a gente consegue lembrar de alguns mandamentos de Moisés. Pode ser que não seja todos, mas aqui a gente tem uma demonstração para a gente fazer uma pequena lembrança do que eram os 10 mandamentos. E Moisés recebia no Monte Sinai todas essas leis transmitidas por Deus. E vocês podem notar, a palavra que mais aparece nesses 10 mandamentos é a palavra não. Não terá outros deuses
não farás de ti a imagens, não tomarás dos nomes do Senhor em vão, lembrar do dia de sábado para santificar, honrar o pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Vocês podem ver que além de somente 10, mas são abrangentes a tudo que nós podemos fazer. Vocês podem pensar assim: eu nunca matei ninguém, mas você pode ter matado o sonho de alguém, né? Então, tudo isso se resume a tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. E Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar das suas características de legislador humano. Ele precisava levar o seu povo com toda a firmeza, com toda a destreza que aquele povo precisava naquele momento. Não era fácil levar centenas de milhares de pessoas de um lado para o outro, fugindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Moisés tinha uma autoridade impressionante para aquela época. E examinando os seus atos enérgicos de homem, há de se considerar as características da época, que eram muito diferentes, em que se verificou uma grande tarefa. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata das suas preciosas obrigações em face da humanidade ignorante e materialista. Naquela época era o olho por olho e dente por dente. O que era meu e não tinha como nem sequer dividir. Então era necessário uma rigidez com aquele povo e Moisés fez isso muito bem. E a lei de Deus acrescentou naquela época de Moisés, que viveu praticamente 1500 anos antes de Jesus, uma base mínima nas relações entre as pessoas. As pessoas tinham que ter um pouquinho mais de condição de convivência. Ele declarou limites claros para a ação entre os seres humanos. Ele também deixou uma base mínima para a nossa relação com um Deus único. Não se pode amar a Deus em uma mamão, né? Então, tudo isso fica muito claro na obra de Deus, por meio da voz de Moisés com aquele povo praticamente ignorante naquela época. A segunda revelação nos fala do maior espírito que nós tivemos aqui sobre a nossa face terrestre. Jesus foi o espírito mais completo e mais aprimorado que nós tivemos junto de nós. Enviado de Deus, ele veio para nos ensinar muitas coisas e também a respeitar as leis de Moisés. Tanto é que na sua época, na sua passagem aqui há 2000 anos, ele era sempre interrogado pelos escribas, pelos fariseus, que eram os doutores da lei, que queriam, através das suas próprias palavras, incriminá-los e levá-lo a uma corte, porque ele já estava incomodando muito aos senhores da época, né? E numa passagem de Mateus, no capítulo 22, do versículo 37 a 39, um dos escribas se aproximando dele, e já tinha ouvido falar que ele já tinha se saído muito bem em outras perguntas, ele questionou, Jesus, pensando que ele ia responder alguma coisa que ele pudesse incriminá-lo. E o escriba perguntou a ele: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E os escribas com certeza ficaram satisfeitos com aquela palavra, que não podiam incriminá-lo em nenhuma das suas palavras. Quando eles já estavam se retirando, Jesus disse: e eis o segundo. E quando todos se voltaram a ele, ele disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vocês compreenderem comigo, essas duas leis, elas podem dizer que abrangem todas as leis de Moisés.
As 10 leis de Moisés estão contidas nessas duas leis. Porque quem ama o seu próximo não furta, não matará, não cobiçará. E o primeiro, amará o teu Deus do teu coração. E mostra a grande sabedoria de Jesus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos amigos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é clara, objetiva e simples: Jesus. Não há outro ser a quem nós possamos seguir. É o espírito mais completo que nós tivemos. Por isso que ele deixou todas as suas vivências, os seus ensinamentos e principalmente toda a sua atuação naquilo que ele falava. E é isso que ele pede para nós até hoje, o exemplo vivo da fé e do amor ao próximo. E Jesus também acrescentou naquele momento várias passagens, e tudo que ele dizia, todo momento que ele estava pregando, ele sempre tinha uma lição para todos nós. Uma delas, a verdadeira vida não está na terra, mas sim no reino dos céus. Uma outra é que o caminho que conduz até a pátria espiritual é o amor, a caridade e o perdão. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também nos ensinou como reconciliar com Deus. Ele ensinou como fazer uma reforma íntima, olhar para dentro de nós e fazer uma transformação de atitudes, mudança de hábitos. Nós não podemos viver em um meio contaminado sem a mudança de hábitos dentro de nós. Isso também é o amor ao próximo. Jesus também nos informou sobre o Espírito da Verdade, a terceira revelação, que seria a codificação de Allan Kardec. E com ele chegamos até o Espiritismo. O Espiritismo é uma nova ciência que vem revelar aos homens, por meio das provas ricas e irrecusáveis da ciência, a existência e a natureza do mundo espiritual em suas relações com o mundo físico. O Espiritismo também nos revela esse mundo espiritual, não mais algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas na natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos. Incompreendidos até então, por essa razão, encarado como coisas de fantástico e do mundo maravilhoso. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto dos ensinamentos dados por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes dos céus, em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médios. É uma nova forma de comunicação, é uma forma que se transforma através dos tempos. É uma nova comunicação entre o céu e a terra, através da sua ciência e através da sua filosofia. Também Allan Kardec não veio destruir nenhuma lei, e sim cumpri-las, como fez o nosso grande mestre. Kardec nos deixou muitos exemplos, muitas fontes de estudos. O primeiro dele foi o Livro dos Espíritos, de 1857, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e sua relação com os homens, as leis morais de Jesus, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com o auxílio de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec, com 1019 perguntas e respostas. Allan Kardec também codificou o Livro dos Médiuns, em 1861, que é um ensino especial aos espíritos
sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Então, esse livro seria assim o manual dos médiuns, para que a gente não possa se perder no meio de tantas vicissitudes. O terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. A explicação máxima das morais de Jesus Cristo em concordância com o Espiritismo e as suas explicações às diversas aplicações da vida. É o nosso manual de todos os dias. É através das palavras de Jesus que a gente pode compreender melhor a nossa vida de hoje. O Céu e o Inferno, de 1865. Ele traz o exame comparado da doutrina sobre as passagens da vida corporal e da vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas e etc. Seguindo numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. E a Gênese, de 1868, que é a doutrina espírita há resultados do ensino coletivo e concordância dos espíritos. A ciência é chamada para constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus aprova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. É nos chamando para viver o momento que estamos, sabendo que somos espíritos imortais e que esse momento terreno é apenas para a nossa evolução e o nosso aprendizado. Aqui as obras póstumas são algumas obras que ficaram depois da morte de Allan Kardec, que complementam toda a obra de Allan Kardec. Os efeitos do Espiritismo é desenvolver o sentimento religioso, aumentado a serenidade frente à morte, esclarecendo as perguntas básicas. A resignação frente às nossas dificuldades da vida, a certeza de um futuro cuja felicidade depende apenas de nós mesmos. Estimular o homem ao perdão, à tolerância com os defeitos alheios, eliminar o nosso egoísmo. Com certeza, o Espiritismo ele não vai resolver o problema de ninguém, a menos que você coloque esses princípios dentro de si mesmo. Sem uma renovação, sem um querer, nada é possível, ficando cada vez mais difícil. Por isso que essas obras precisam ser lidas e exemplificadas no nosso dia a dia, vividas a todo momento, sempre na nossa concordância com o que Jesus nos disse e com Jesus nos esclareceu. Fazendo agora uma comparação bem sucinta das 3 revelações, Moisés trouxe os 10 mandamentos, que seria mais ou menos em resumo: basta o homem ficar sentado para ir para o céu. Basta não fazer o bem, mas também não fazer o mal, porque o povo daquela época era muito ignorante, não tinha compreensão para fazer alguma coisa além disso. Então precisava o quê? Frear todos aqueles vícios que aquele povo tinha. Depois da chegada de Jesus, Jesus trouxe a lei do amor, a lei da caridade e a lei do perdão. Jesus deixou também claro que nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Jesus condena a omissão, ele quer a transformação das atitudes humanas, ele quer a mudança de todos nós. E Kardec, pela codificação do Espiritismo, vem nos trazer a reforma íntima, que nos leva à evolução e à compreensão do amor e à necessidade do bem,
Aqui já não basta só não fazer o mal, nós precisamos fazer o bem que nos foi ensinado e praticá-lo constantemente, todos os dias de nossa vida. Aqui fazendo eu não posso nem dizer comparação, porque não dá para comparar Allan Kardec com Jesus, mas fazendo uma comparação naquilo que os dois trouxeram para nós. Jesus é o nosso mestre, Allan Kardec é o nosso professor. Jesus nos convida ao amor, Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão, Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento, Kardec desperta a razão. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec nos explica a reencarnação. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade e expõe tudo isso como forma de aprendizado e como uma forma de agir em novos tempos. O que Jesus nos chama sempre e agora é a nossa necessidade de amar o nosso próximo e praticar uma palavrinha muito sutil e muito viva dentro da doutrina espírita, a caridade. A caridade nos impõe sempre para o nosso engrandecimento, sempre provando o nosso aprendizado. Assim, respeitando as leis de Moisés, respeitando as leis de Jesus e praticando, principalmente praticando tudo aquilo que a gente aprende. Porque sem a prática é fé morta. E dentro da fé morta a gente não tem evolução. Eu queria agradecer a atenção de todos. Nesse momento espero trazer alguma coisa para a nossa reflexão, para que nós possamos aprender um pouco mais, para aprender a respeitar todos esses mandamentos que ficaram lá atrás, no passado, mas eles estão vivos em nossas vidas presente até hoje. Não se esquecendo que Jesus Cristo é o nosso grande mestre, é o nosso caminho, é a nossa luz, é a Ele que nós devemos segui-lo. E assim, aprendendo, estudando e praticando, nós vamos estar com Ele agora e sempre. Um grande abraço a todos e que nós veremos na próxima oportunidade e com certeza ela virá. Um grande abraço a todos e até a próxima.